Orientação a objetos, parte 2. Bom, nós já vimos que, em parte, a ideia de objetos é simples. É usar o próprio local, digamos assim, de definir dados de um registro para também definir funções, chamados métodos, sobre aqueles dados, de forma que aquele dado ele fica meio autônomo, ou seja, encapsulado. Ele tem os dados e os próprios métodos, tudo numa coisa só, como se fosse uma coisa, um objeto, né? Uma ideia simples e se você tiver isso, você já tem boa parte da orientação a objetos. Mas não é só isso. Tá? Vamos explorar alguns aspectos. Por exemplo, relações entre objetos, e, portanto, entre classes. Tá? Na verdade, pensando numa linguagem que tem classes, que é o caso típico, qual que é a relação entre classes? Então, eu vou trazer aqui duas relações. Relação no sentido matemático. Tá? Relação no sentido de que é transitivo, ou simétrico, reflexiva, enfim, antirreflexiva, antissimétrica, enfim, aqueles tópicos lá que também são bases, né? Relações são bases, por exemplo, para bancos de dados, né? Mas aqui nós vamos pensar em duas grandes relações. A relação E1, ou seja, uma classe, o valor de uma classe é um valor de outra classe, ou não, né? E tem um, o valor de uma classe tem um valor de outra classe, tá? Então, muito comum não traduzir, tá? Então, a relação é por exemplo, um carro é um veículo. Tá? Então, é uma relação de gênero e espécie. No caso, o carro é a espécie e o veículo é o gênero, né? Ou seja, tipo e subtipo. O carro é o subtipo, o veículo é o tipo, tá? E a gente fala muito em generalização e especialização. O veículo é a generalização, o carro é a especialização. Tá? Então, esse tipo de relação, inclusive, define uma hierarquia de subtipos, uma hierarquia de tipos e subtipos, né? Então, aqui neste exemplo, nós temos o veículo, aí temos o veículo terrestre e o veículo aquático, e como veículo terrestre temos o carro e o aquático a lancha. Poderia ter bem mais coisa aqui, né? Bicicleta, moto, tanque, caminhão, balsa, enfim. Podemos expandir bastante essa hierarquia. Mas veja, essa seta aqui, que é meio inspirada na notação da UML, define cada retângulo é uma classe, aqui eu estou pondo apenas o nome da classe, poderia ter mais informações, mas enfim. E essa espécie de seta, ela aponta para mais genérico. Tá? Então essa é uma relação importante e possível, né? Já que a gente partiu para essas coisas encapsuladas que são tanto autônomas, porque elas têm os dados e as funções. Então você começa a pensá-las como coisas, e sendo coisas, há um apelo para que você trate com essa relação de tipo e subtipo também. Já a relação tem o carro tem um motor, é entre o container e o conteúdo, né? Antigamente a gente diria o continente, né? O que contém. Continente é o que contém. Entre um todo e partes é também chamado de composição ou agregação. Então, o carro é um objeto e um campo desse objeto é um ponteiro para o motor, tá? Então, aqui no RIP está cada um no seu canto, mas este carro, como um dos campos dele, ele tem um ponteiro, uma referência para esse motor aqui. Bom, enfim, eu estou trazendo aqui detalhes da memória, mas efetivamente você pode pensar como se fosse interno mesmo, tá? Uma coisa interna, uma variável interna, um campo, né?
E aí são vários, né? Eu não pus aqui as rodas, a direção, né? O acelerador, enfim, faróis, tudo mais. Bom, então essa relação de composição, vamos voltar aqui. A gente nem dá tanta ênfase. Primeiro porque ela é um pouco natural, né? O fato de você criar um objeto tendo outros objetos como partes, né? Como elementos de composição, né? Mas na verdade ela é talvez até a mais importante. Embora a relação de subtipo ela atrai uma atenção, né? A relação é um, ela tem dá-se uma importância, mas principalmente para o iniciante acha que tem que sair fazendo esse tipo de relação para todo lado, né? Então é o que vai dar mais assunto para nós aqui, porque o nosso interesse, como já falei no vídeo anterior, não é modelar realmente sistemas orientados a objetos, isso é um outro curso. Eu quero pegar um atalho para alguns conceitos básicos e explorar algumas coisas que só a gente menciona, só a gente dá nomes aqui numa disciplina de linguagem de programação. Muito bem. Então já falei das duas, né? É um e tem um, tipo, subtipo e composição. Vamos falar de uma outra coisa que é meio associada, que é extensão automática de código. Existe um código ali pronto, a gente traz esse código, a gente estende para outra classe. Isso é herança, tá? Muito bem, então quando uma classe é um subtipo da outra, a gente chama de subclasse da classe, certo? A classe, por sua vez, a gente pode também chamar de superclasse, né? Subclasse e superclasse. A subclasse é definida a partir da superclasse. Bom, enfim, você até pode, durante um projeto, fazer o contrário. Você tem algumas classes e decide criar uma superclasse depois. Você percebe a generalização depois, né? Mas vamos dizer assim que talvez um cenário típico seja já existir uma classe e você vai fazer uma subclasse dela. Então, aí a gente diz que essa subclasse estende a superclasse, é uma extensão, né? Ela estende. Então, os métodos da superclasse que não precisam ser modificados, eles são herdados pela subclasse. Então, a gente fala também muito em classe mãe, tá? Classe mãe. Eu até não pus aqui na terminologia. E quando você pensa assim em nos pais, né, nos ancestrais, até a palavra herança faz muito sentido, né? É uma metáfora que faz sentido. Então, o que acontece? Por exemplo, um retângulo faz de conta que tem ali um método para trazer uma lista de ângulos. Então, no caso do retângulo, você não precisa nem fazer nada, é só retornar uma lista com 4 ângulos iguais a 90 graus, tá? Aí digamos que você tem um quadrado. O quadrado ele é um caso específico do retângulo, né? O quadrado é um retângulo, né? Assim como o quadrado também é um losango aqui, mas aqui não está aparecendo losango. Mas tudo bem, então como subtipo, ele também vai ter essa função ângulos. Só que veja, aqui pode ser idêntica. É como se eu não tivesse que repetir, eu não tenho que digitar de novo. Automaticamente ele consta aqui, eu posso usar, mas se eu olhar o código, não tem escrito. Não tem escrito significa o quê? Que automaticamente o que estava lá é usado aqui. Essa que é a ideia de herança. Automaticamente trazer da classe pai, da classe mãe, vamos dizer assim, usar o que ela já tem lá. Então aqui, existe aqui. Eu ia falar como se existisse. Não, existe aqui também. Só que eu não preciso nem escrever. Está implícito. Tá? Então, isso é herança, isso dá um grande poder, né, de maleabilidade na orientação a objetos, porque você pega alguém que já está pronto
estende, aí você tem um novo alguém e você modifica poucas coisas. Todo o resto já está implicitamente herdado. Grande vantagem. Esse é um das promessas de reuso da engenharia de software, né? E que para o iniciante é uma perspectiva, tá? Eu vou dizer também que já existe hoje, não hoje, mas já faz tempo, uma crítica à orientação a objetos e às promessas, tá? Mas eu acho que assim, para quem está iniciando, vale a pena se deixar levar por essas promessas, experimentar e deixar essa crítica realista um pouco mais para frente. Muito bem, então vimos herança. Veja, hierarquia de tipos e subtipos é a mesma coisa de herança? Bem, a rigor não, né? A rigor são fenômenos distintos, muito relacionados, muito intrincados entre si, né? Realmente, para falar de herança sem uma hierarquia é complicado. É possível? É. Não na orientação a objetos, né? Existe herança em outras tipos de linguagem, tipos de paradigmas de linguagem? É possível, se você pensar como herança de código, né? Bom, enfim, isso é um exercício teórico. Mas, de fato, quando você tem uma hierarquia de subtipos, você cria condições, é quase natural pensar em herança, tá? Em herdar código, né? Agora, no dia a dia, as pessoas misturam numa boa, assim. Herança, ela está querendo falar da hierarquia, ou se ela, e vice-versa. Está falando de hierarquia, na verdade, está pensando na herança. Então, na prática, herança é hierarquia, a relação é um, tá? É mais comum falar herança. A rigor não é, tá? A rigor, herança é apenas aquele momento em que o código na classe, na subclasse, já é automaticamente responde chamando o equivalente na classe, na superclasse. Então, por exemplo, existe aqui uma dica de design orientado a objetos. Prefiro usar composição a usar herança, tá? Então aqui, na verdade, ele está dizendo assim, prefiro usar tem um a usar é um, tá? Hierarquia, né? Mas ele vai usar a palavra herança mesmo. Muito normal, então essas sutilezas aí não se aplicam. E aliás, essa dica existe mesmo, hein? Como eu já mencionei no início. Quem é iniciante dá muito valor à herança. Quem tem mais prática sabe que é uma coisa que ajuda, mas usa-se com cautela. Bom, mas isso aí é outro assunto. Como fazer um bom design orientado a objetos. Isso é outra conversa. Bom, aqui eu fiz em Kotlin um caso para falar algo importante. Valores do subtipo são valores do tipo. Então eles encaixam, eles são aceitos, eles são compatíveis. Aqui, esse tema é um tema da compatibilidade. Se vocês voltarem no material de compatibilidade, vocês vão ver lá que tem essa menção. Um valor de um subtipo ser aceito como valor do tipo é a questão de compatibilidade de tipos. Então vamos ver aqui essa compatibilidade. Eu criei uma superclasse aqui que eu chamei de animal aquático. Tá? Eu tive que escrever open para que eu pudesse fazer herança, para eu pudesse fazer subtipo. Aí eu criei a classe cetáceo, veja o construtor vazio, criei uma classe cetáceo, construtor vazio, que estende, esses dois pontos aqui, estende animal aquático. Então, sempre que eu chamar um construtor aqui,
implicitamente eu estarei chamando o construtor da superclasse. E eu tenho a classe peixe, animal aquático. Esse exemplo é de propósito. Aqui tem uma diferença que a gente vai ver mais para frente. Entre um cetáceos são os golfinhos, os botos, as baleias, né? São os mamíferos aquáticos. Aliás, nem todos, né? Será que o leão marinho entra aqui? A foca? Acho que não, né? Então existem mais mamíferos. Bom, eu não entendo de biologia. Bom, aí eu criei aqui um cetáceo, um golfinho, um flipper, né? Criei um peixe aqui, um tubarão, que é o tubarão. Eu usei aqui nomes de coisas que se via na televisão lá nos anos 80, né? O Flipper era uma série que passava bem cedo no sábado de manhã. Era um golfinho inteligente, tinha aventuras. Ele convivia com a família, né? Era um pai que era funcionário da guarda costeira e os dois filhos, crianças assim. E o Tubarão era uma animação, né? Tinha uma banda de rock. Até peguei aqui rapidinho as figuras, ó. Tá aí o Flipper e o Tubarão. Muito bem. Agora vamos ao que interessa aqui. Eu tenho uma função fotografar que recebe um animal aquático. Tá um parâmetro aqui do tipo chamado animal, do tipo animal aquático. E ele não faz nada especial, só que manda uma mensagem, tá? Bom, aqui eu executei fotografar tanto com Flipper quanto com tubarão. Tanto com cetáceo quanto com peixe e funcionou, tá? Isso aqui é copiado do IntelliJ e se desse problema de compilação ele já botaria aqui um de vermelho sublinhado, né? E ele aceitou. Então veja o que está acontecendo. No lugar de um animal eu passei um cetáceo, aceitou. No lugar de um peixe, desculpa, no lugar de um animal aquático, coloquei um peixe, ele aceitou, tá? Então essa é uma relação até simples. Por quê? Os supertipos, os tipos que estão mais altos na hierarquia, eles têm menos informação, eles são mais genéricos, tá? Então qualquer um herdeiro dele, qualquer um subtipo dele, pode se passar com ele. O inverso é que não pode. Tá? Então, por exemplo, o cetáceo poderia ter aqui esvaziar o pulmão. Tá? Esvaziar o pulmão só faz sentido para o cetáceo, porque peixe não tem pulmão. Tá? Portanto, o animal aquático também não tem esvaziar pulmão. Se eu passar aqui cetáceo e aqui dentro usar pulmão, quer dizer, eu posso usar pulmão, então é óbvio que eu nunca vou poder passar um animal aquático genérico aqui. Tá? Porque o animal aquático genérico não necessariamente vai ter o esvaziar pulmão. Então, são duas relações. O subtipo em relação ao tipo e o tipo em relação ao subtipo. Só o subtipo pode ser entrar no lugar de um supertipo. Tá? O inverso jamais. Por quê? Porque se você recebe alguém mais específico, você pode usar as especificidades. Então você nunca vai poder passar um genérico que talvez não tenha aquilo. O que é específico é do específico, né? O mais geral talvez não tenha. Né? Muito bem, então fica aí essa simples forma de pensar. Né? Tentem mentalmente criar uma hierarquia na cabeça, imaginar uma função que receba o mais genérico, aí vocês naturalmente vão entender que vão poder passar os mais específicos, mas o contrário não. Vão lembrar. Muito bem, então nós tínhamos visto herança quando não tem o que mudar. Herança quando eu uso aqui no subtipo algo que já está pronto no supertipo, que eu não preciso modificar, não preciso nem criar, nem mencionar. Naturalmente já vem. Mas e se eu precisar criar uma versão especial
do mesmo nome, tá? Então é isso. Isso é chamado de sobrescrita de métodos, sobrescrita de funções. E ela vai implicar o quê? Um polimorfismo, tá? Este é o polimorfismo da orientação a objetos. A gente já viu polimorfismo paramétrico e agora estamos vendo polimorfismo de subtipo. Então, quando a subclasse precisa modificar o método da superclasse, ela o sobrescreve, né? No inglês, override. Então, passa a haver mais de uma forma de vincular aquele mesmo nome com uma implementação. Sim, vamos ver aqui. Vamos no IntelliJ, né? Então, tá essa versão modificada aqui, ó. Eu expandi, tá? Então, eu tenho aqui a minha classe animal aquática, que ela é open para ter subclasses. E ela vai ter uma função nadar, que por enquanto eu quis um dicionário de onomatopeias aí para ver que palavras eu poderia usar, mas eu não tenho um, né? Primeira vez na vida. Deu até vontade de comprar, mas enfim. Que também é open para ser sobrescrita, tá? Veja, isso é o contrário do Java, né? Em Kotlin, tudo é naturalmente proibido de fazer a herança, né? Não é herança, de fazer a extensão, né? A subclasse. Quer dizer, em Java é tudo automaticamente liberado. E se você não quiser, você escreve final, tá? Então, em Java, você escreve na frente da classe a palavra final, você está dizendo, daqui ninguém pode criar uma subclasse. Então, lá o default é permitir e você tem a opção de bloquear. Aqui é o contrário, o default é bloquear e você tem a opção de abrir, tá? Então, tem o open. Muito bem, aqui na classe cetáceo, eu escrevi esse modificador override da função nadar, né? E escrevi aqui qualquer coisa. Veja, é isso que está. A diferença de um... Vamos até ver aqui que deve estar errado, ó. Opa, aqui deve estar errado. A diferença de um peixe para um cetáceo é a direção da cauda, né? A cauda de um cetáceo ela fica na horizontal. Por quê? Porque eram patas que foram grudando, né? Eram patas traseiras que foram grudando e se adaptando e viraram uma cauda, né? E já a cauda de um peixe ela é vertical, tá? Então eu gosto de fazer, eu sempre costumava fazer isso na disciplina aqui com o Alice. É um programa para ensino de programação orientada a objetos, principalmente com Java, dentro de um ambiente 3D. Então você pode colocar lá tanto um tubarão quanto um golfinho e fazer a animação, fazer o desenho. Aqui eu simplifiquei para tentar imprimir. Eu botei aqui horizontal e vertical e não tinha um dicionário aqui para me ajudar, inventei. Mas enfim, então veja que são diferentes. Agora nós temos 3 formas de nadar. Se é o genérico, um animal aquático, tem um comportamento, né, tem uma implementação, melhor dizendo. Aqui é outra, né, no cetáceo, movimenta, movimenta a cauda que é horizontal e aqui movimenta a cauda que é vertical no peixe. Veja, as 3 elas têm a mesma semântica, é o nadar, mas ela tem implementações diferentes. A ideia, assim, esse tipo de polimorfismo é para ser, digamos assim, a mesma ideia, a mesma função, tá? Mas com versões diferentes, tá? Muito bem, nós temos as 3. Então eu criei aqui mais um cetáceo que eu chamei de Orca, né? Aí seria o filme Orca, Baleia Assassina.
Botei aqui um ouriço, que é um animal que eu acho que não ia encaixar nem como peixe, nem como cetáceo, então ele fica genérico aqui, um animal aquático. E aí criei uma lista que eu chamei de aquário, com o cetáceo, um peixe, outro cetáceo e um animal aquático. Muito bem, aí existe essa função aqui, empurrar uma lista de animais. Então, para cada animal nessa lista, eu vou invocar o método nadar, né? E aí a questão, qual nadar eu vou link editar aqui? Eu vou link editar o do animal aquático, o do cetáceo ou do peixe. Na verdade, não vou poder, em tempo de compilação, estaticamente eu não vou poder. Porque cada depende do que virá, depende do subtipo, né? Porque veja, eu estou recebendo uma lista do supertipo, do tipo animal, mas na hora que eu invoco ali, ele não vai usar o do animal, ele vai usar os específicos de cada um. Então, com qual eu vou link editar? Então, eu vou ter que esperar a hora do programa. Então, eu fiz aqui a execução, né? Eu executei lá no IntelliJ. Esse código tem aqui, né? Aqui, isso aqui eu vou explicar depois. Em outro vídeo. Se eu der um run, ele vai dar aquele resultado. Ele dá aquele resultado. Então, é o que nós esperávamos, né? Primeiro aqui é um cetáceo horizontal, depois um peixe vertical, depois outro cetáceo. E por fim um genérico aqui. Funcionou direitinho. Então veja que é a mesma linha de código, mas cada vez ela tem um comportamento diferente de acordo com o subtipo. Isso é polimorfismo de subtipo. Um nome, várias formas, tá? Várias implementações. Agora, como é que implementa esse polimorfismo? Então, a gente não pode link editar. A link edição vai ter que ser feita na hora H. Então, é uma vinculação, né? É uma vinculação dinâmica. Tá? E essa vinculação dinâmica, por sua vez, lá por baixo dos panos, é um switch. Eu vou fazer um switch com base no tipo. No tipo do animal, da variável. Então, sendo do tipo animal aquático, eu vou lá, eu vou chamar a implementação de animal aquático, sendo cetáceo, eu chamo a implementação de cetáceo, e sendo um peixe, eu chamo a implementação de peixe. Então, existem as três implementações na memória de programa. Lá na memória de programa existem as três, cada uma tem um endereço lá ao vivo. Tá? Lá no programa funcionando, estão as três na memória, cada uma com endereço. Eu faço um switch e chamo aquele endereço, e dou um jump, né? Eu pulo para aquele endereço. Isso é o Dynamic Dispatch, que ninguém traduz. Tá? Então aqui eu mais ou menos reescrevi isso. Nós temos esse conceito de vinculação dinâmica, ou Dynamic Bind, e o Dynamic Dispatch. Então, no polimorfismo de subtipo, quando há sobrescrita de métodos, como determinar a implementação vinculada a um nome, certo? Então você tem um nome de um método, vinculado você tem um endereço na memória de um código. Então, numa linguagem como C, uma linguagem que não tem isso tudo é resolvido lá pelo linker, né? O linker já põe, né? Lembra como nós fizemos aquela link edição na mão? A gente já botava ali, durante a link edição, os endereços do arquivo executável, né? Que aí na carga da memória eles são alterados, apenas relocados, mas o vínculo fica preservado.
Aqui eu vou ter que esperar a execução, então isso é uma vinculação dinâmica. Que não é a mesma coisa de late bind. Late bind seria uma vinculação postergada, atrasada ou adiada, enfim. Eu não sou muita autoridade para traduzir isso para o português, não, tá? Eu improvisei aqui. Mas há uma certa confusão em dynamic bind e late bind. Né? Eu acho que late bind é uma coisa mais genérica que abrange várias vinculações postergadas, inclusive essa vinculação dinâmica. Tá? Isso é implementado com esse tipo de switch dos tipos, entre aspas, né? Essa análise de caso, análise de tipo, que é o Dynamic Dispatch. Ponto. Então, isso é uma parte conceitual que nunca é muito comentada, fica ali por baixo dos panos e que interessa a quem for fazer um compilador orientado a objetos. Certo? A vinculação dinâmica ainda aparece ali nas discussões, late bind, mas nem sempre o Dynamic Dispatch. Então, estejam apresentados. Bom, a vinculação dinâmica é mais explícita em algumas linguagens. A gente viu que em Kotlin a gente tem que escrever open, né? Esse open é que diz para o compilador, opa, esse cara aqui você vai ter que criar um dynamic dispatch para ele. Em C++, isso é o virtual, né? Quem for estudar C++, se já entendeu o conceito, agora não tem que ficar estudando muito. Ele vai ver o virtual e vai entender que é vinculação dinâmica. Aparece na frente do nome dos métodos tem esse polimorfismo aí. Agora, já em Java, Smalltalk, tudo é, por default, vinculado dinamicamente. Isso é muito, assim, foi muito radical na época, porque talvez eliminasse uma possibilidade de otimização, né, de desempenho. Porque você tem que fazer um switch, né? Se você puder informar que não vai haver switch, o seu compilador já cria uma coisa que é mais rápida, né? Já chama diretamente. Enfim, talvez seja uma questão é uma questão de design de linguagens, porque os prós e contras não é o nosso ponto. Eu só queria dizer que existem essas diferenças, tá? Muito bem, então com isso eu encerro o principal da teoria de orientação a objetos. Vamos ficar em poucas coisas para começar a acostumar com as ideias, né? Então, quais foram as ideias? Essa ideia de encapsulamento, né, que você traz as funções para junto dos dados numa mesma cápsula, né, numa mesma unidade, que é o objeto, né, enfim, pode pensar que é a classe, né, a classe como coleção e o objeto como instância, a classe como tipo, né, e o objeto como instância do tipo. E vimos a relação E1, que define uma hierarquia de tipos e subtipos, que permite herança. E que permite herança quando você não modifica, e quando você modifica, permite polimorfismo de subtipo, que é implementado com vinculação dinâmica, que por sua vez é implementada com Dynamic Dispatch. Tá? Então, tudo parece igual, mas não é. Polimorfismo de subtipo é a simples propriedade abstrata, digamos assim, teórica, de que um nome está vinculado a mais de uma implementação. Isso implica que você vai ter que vincular depois, vincular na hora. Entendeu? Então, a vinculação dinâmica é uma consequência natural do polimorfismo. E como é que você implementa o polimorfismo? Como é que você decide qual que é o método certo para executar com Dynamic Dispatch? Pronto. Agora eu vou me permitir, para encerrar, mostrar algumas coisas, discutir por outras perspectivas, uma porção de pequenas coisas, é o que eu chamei de secos e molhados. Né? Primeiro que, assim, existe muita discussão, existe toda uma conversa em torno da orientação a objetos e termos, né? Eu, no último vídeo, rapidamente folhei ali
o link do Will Cook, e ali ele tenta dar conta disso, tá? Então ele falou em comportamento, em unidade é identidade, né? Desculpa, identidade. Cada objeto é cada objeto tem uma identidade, ele se diferencia, minimamente porque ele está num endereço diferente da memória, né? Enfim, mas eu nem quis discutir identidade aqui, eu estou querendo discutir estado e comportamento. Objetos têm estado e têm comportamento. O que é estado? O valor das variáveis, quer dizer, dos campos, né? Pensando a classe como registro, né? O objeto como registro, ele tem os campos e aí cada um tem um valor. Esses valores compõem o estado do objeto. Então, se você tem lá nome, idade e peso, essa tupla aí, nome, esse produto cartesiano, nome, idade e peso, para cada valor define um estado diferente, né? Para cada trio define um estado diferente. Além do estado, você tem os métodos para modificar esses estados ou consultar esses estados. E aí você já fala em comportamento. Por que comportamento? Porque é behavior, né? Você traz para esse elemento de software da linguagem, para esse recurso de programação, a capacidade de solicitar coisas para ele, invocar funções, invocar métodos. E isso configura um comportamento. Então, por exemplo, você pode incrementar a idade. Por exemplo, a pessoa fez aniversário. Então, além de ter nome, idade e peso, você tem lá fez aniversário. Você chama o fez aniversário, a idade aumenta um ano. Muito bem. Por que objetos? Por onde vem essa palavra objetos? Então, isso foi um termo cunhado pelo designer do Smalltalk, o Alan Kay. Eu vou falar de Smalltalk já já. E aí a questão é a seguinte, é como eu falei, você tem encapsulado tudo, né? Inclusive os métodos para serem usados. Então, por exemplo, carro, você acelera, você começa a pensar assim, ó, naquele objeto eu posso acelerar, naquele objeto eu posso minimizar, naquele arquivo eu posso imprimir, naquela janela, né, eu posso minimizar. Quer dizer, então eu posso, uma consulta eu posso agendar, enfim. Começa a ter a cara de uma coisa que está viva, né, que tem um comportamento, como eu falei antes, não como se fossem coisas, como se fossem objetos, né? É um pouco nesse sentido que vem a palavra, a terminologia. Bom, a origem da orientação a objetos é uma linguagem chamada Simula, e ela surgiu em 62, mas só em 67 ela ganhou uma versão geral, tá? A versão de 62 era para simulação, tá? Então isso é importante porque nós temos aqui o cenário dos anos 60, tá? Nos anos, finalzinho dos anos 50 surgiu o Fortran e Lisp, né? 58, 59. Claro que elas já estavam sendo desenvolvidas antes. O Algol também já havia sendo conversado. É realmente a aurora das linguagens de programação, né? De alto nível. E o Algol, que é o nosso latim, né? Todos falamos Algol. Ele tem aquela conferência que lança as ideias, né? Escopamento estático, chamada por nome, né? O Simula tem chamada por nome, né? E muitas outras coisas. Dali a gente sabe que veio o Pascal, veio o C, mas eu só queria situar que neste meio tempo aí surge o Simula, quer dizer, a orientação a objetos não é uma coisa, digamos, assim tão nova, tá? Ela é quase ali do início, essa ideia. E o Simula é muito bom para simulação, tá? Aliás, eu quero dizer outra coisa. Orientação a objetos é muito bom para simulação. Orientação a objetos é muito bom para interfaces gráficas, né, com janelas, botões. Tem muitas coisas que mesmo quem já passou da orientação a objetos e quer abandonar a orientação a objetos sente falta.
Sente um pouco. Há uns nichos que a orientação objetos brilha, né? Ela se dá muito bem. Então, eu tenho aqui um programinha interessante chamado BlueJ. É um programa feito para ensino de Java. Existe o livro também. O livro que acompanha, não é que acompanha, né? O software é gratuito, o livro você compra. E ele tem várias ideias interessantes. Aqui eu vou rodar uma simulação que é um exercício avançado, lá do capítulo 12, né? Dessa edição mais nova. Mas aqui nós estamos com um projeto do capítulo 12 já carregado, tá? Então eu estou saindo do assunto em muitos aspectos e vamos aproveitar porque é tudo interessante. Então, vamos. Primeiro eu saí para falar de simulação, mas agora eu vou sair para falar do BlueJ. O BlueJ ele tem esse conceito aqui de você desenhar o diagrama, né? Você trabalha com os diagramas. E se você clicar, vem o código-fonte em Java. Tá? Ele abre um editorzinho aqui, nós temos o código-fonte em Java. E aí você pode editar, tá? Então esse é um primeiro conceito de interface muito intuitivo. Aqui tem um roteiro. Tudo isso são arquivos, né? Se você abrir lá o diretório, são arquivos, aqui eles são visualizados. Você compila, né? Eu acho que eu já compilei. Ele avisa aqui o que não está compilado. Muito bem, então essa é a primeira visão. Você vê herança, você vê composição, essa seta aqui é de composição. Agora o que eu gosto mais é o seguinte. Eu posso vir nessa classe, clicar com outro botão do mouse e ter acesso a uma série de métodos, né? Por exemplo, eu vou chamar o construtor, New Simulator. Tá? Então ele vai criar aqui um Simulator 2 e ele cria o objeto. Aqui são os objetos. Então eu poderia criar vários objetos aqui. Então aqui eu tenho as classes e aqui eu começo a ver os objetos que é como se fosse o heap, né? Que é como se fosse o heap. Inclusive eu posso ver a composição. Eu posso diminuir isso aqui agora porque eu vou precisar. Eu posso ver composição. Quer ver uma coisa? Eu posso chegar aqui e inspecionar, que é um conceito que vem de Smalltalk, tá? Opa, ó, eu estou vendo aqui os campos. Então, um dos campos é uma lista de animais, que eu posso, por sua vez, inspecionar também. E aqui eu acho um array, veja que esse símbolo é de ponteiro, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui é o tamanho, 930 animais. E eu tenho um ponteiro para esses animais. Se eu der aqui... então aqui já é um inteiro, né? Aqui já morre aqui, mas aqui é um ponteiro para alguém no heap. Eu vou abrir no heap. Cada caixa vermelha dessa aqui é alguém. Então, 1234 de comprimento. Né? Se eu rolar aqui, ó, cada um desses é um objeto. Aí ele dá 3 pontinhos, né? Porque ele não vai mostrar tudo. Até o final ali. No final está nulo, né? No final está nulo. Vamos entrar num qualquer aqui. Nós temos um coelho, um rabbit, que está com 27, idade de 27 ciclos, eu acho. Ele está vivo e ele está lá em alguma posição, tá? Muito bem, vamos fechar aqui. Então vocês viram que aqui é só a ponta do iceberg do heap, né? Eu estou vendo o objeto que aponta para outros no heap. Isso aqui é como se fosse meu heap, mas eu só vou mostrar... Quando tem composição, eu só mostro a raiz de quem tem os outros, tá? Mas o que eu quero fazer aqui não é nada disso. Eu estou saindo do assunto. Eu quero rodar uma longa simulação. Muito legal, tá? Então, muito bem. Cada amarelinho desse é um coelho, cada azulzinho desse é uma raposa, né? Esse é uma clássica simulação presa-predador, tá? Eu conheci um desses há muitos anos atrás, que era tubarões, peixes de tubarões, que era muito melhor que esse, mas eu não achei mais.
Mas então veja, aqui nós já temos um bocado de coisa orientada a objetos. Primeiro que deve existir aqui eu já fui ver lá na documentação, existe um método chamado agir, act, atuar. Então existe uma forma de atuar do coelho e uma forma de atuar da raposa. Então o coelho provavelmente alguns brotam espontaneamente, né? E ele se reproduz. Então ele morre, né? Ele se reproduz e morre. Na reprodução ele cria um outro. Vocês viram aqui que houve uma extinção das raposas, né? Houve uma extinção das raposas. Vamos começar. Deu um reset. Foi aqui, ó. Chamei reset. E vou começar de novo. Então é um agir muito simples, né? Fora isso, ele morre. Ele pode morrer por idade e pode morrer sendo devorado por uma raposa. Já a raposa, qual que é a ação dela? Ela nasce, ela busca um... Eu modifiquei os parâmetros de propósito, tá? Eu estendi... Isso é legal que você começa a ajustar os parâmetros. Qual que é a taxa de reprodução, quanto tempo vive. Eu modifiquei de propósito e está dando esses problemas de entrar em extinção as raposas, tá? Mas veja, isso com orientação a objetos é muito legal, porque você faz por herança, sabe? Essa coisa de ter os tipos e subtipos. Então, simulação é algo natural aí. Tá? Bom, então vocês já entenderam, né? Então é isso. Qual que é o agir da raposa? Ela nasce, ela anda, busca um coelho. Se ele tem um coelho, ela come. Eventualmente ela se reproduz também. E é isso. Então, quando você roda isso, né, todos esses efeitos de vizinhança, você observa esses padrões que são muito legais. Eu passei horas assistindo. E aqui, como eu modifiquei, está tendo isso. Chega uma hora que não tem mais raposa, né? A simulação termina. Muito bem, fechei o Blue Jay. Tudo isso para falar que orientação, objetos e simulação tem tudo a ver. Tá? Vamos falar de Smalltalk. Então, nós já estamos nos anos 70 e foi ali da primeira metade até os anos 1979, 80. Então, no começo eram os caras das ideias, né? O Alan Kay, que eu vou falar daqui a pouco, um gênio, né? Só que mais no final viraram empresas tentando fazer uma coisa eficiente. Aí ele saiu, ele se diz um cara que começa as coisas e passa para alguém continuar. E no final deu muita briga aqui, porque acabou virando uma coisa muito de computação, muito técnica e tal. Mas é assim, isso aqui é o desenvolvimento. Né? O Smalltalk continuou aí pelas mãos da IBM, né? Influenciou muito. O Objective-C, que foi a linguagem até depois adotada pelo Steve Jobs na Next, né? Que viria depois ser a inocular as tecnologias que ele interessava quando ele voltou para a Apple em 1996. Então o Steve Jobs, por exemplo, adotou. Não foi criado, eu esqueci o cara que criou. Depois, na verdade, praticamente eles compraram, né? A Apple praticamente comprou essa linguagem, tomou conta dela. Né? Mas outra grande linguagem importante dos anos 90, Objective-C, é início dos anos 80, tá? Ali no meio dos anos 90 estourou, quer dizer, então o desenvolvimento anterior, essa linguagem Ruby que é muito inspirada. Ruby é quase que um Smalltalk misturado com Perl, tá? Inclusive na ideia de que tudo é objeto. Tá? Então, Smalltalk é uma linguagem que dá para ficar falando horas. Eu vou tentar resumir. O Alan Kay, esse gênio, ele é um cara que começou muita coisa em computação, inclusive a ideia de... Ele conheceu nos anos 60 os caras que fizeram interfaces gráficas com mouse, interface de usuário, né? Com janelas. E ele um pouco trouxe isso para o Smalltalk antes de todo mundo.
Antes de todo mundo, vocês vão ver ali, eu vou executar um ambiente Smalltalk. Antes do Windows, antes do Mac, antes de, né, já existia uma interface gráfica de janelas e tal no Smalltalk, isso nos anos 70, tá? Os padrões de projeto, o famoso MVC, tudo é criado aqui muito pelo Alan Kay, que é um designer. Questão é um artista, um cara que trabalha, é um artista de linguagem, né? Um artista de computação. Não é questão visual. É arte não no sentido plástico, é no sentido de estética, de bonito, uma linguagem bonita, né? Uma coisa bem feita, bem genial, tá? E ele tem, inclusive, muita influência do Lisp, né? Como uma linguagem minimalista. Então ele pensou muito em educação também. Ele queria um sistema para educação. Ele filosofa muito sobre o que é computação. Qualquer palestra do Alan Kay, lá dos anos 70, 80 que tem, dos anos para frente, inclusive os recentes, ele tem um bigodão, né? Ele vai ficando um pouco mais grisalho, enfim, ele deve ter quase 80, né? Imagino. Não sei a idade dele, mas deve ser quase 80, de 70 a 80 anos. E tá aí firme e forte, dando palestras e tal, tendo ideias. Então ele criou ele que deu essa ideia de chamar de objetos, né, orientado a objetos. No Smalltalk surge também a coisa de máquina virtual. Não assim, não a ideia de máquina virtual, mas assim, existe toda uma cara de como fazer máquinas virtuais, o termo bytecode, tudo é do Smalltalk, né? É uma linguagem intensamente dinâmica. Nenhuma linguagem script é tão dinâmica quanto o Smalltalk, porque no Smalltalk você pode modificar o seu código, o código da linguagem ao vivo, né? Você pode modificar o if da linguagem, o while da linguagem. Está ali disponível para você como objetos. Então nada é tão dinâmico. E cria o conceito de imagem que é único. Você não salva o que você fez, você salva o seu ambiente inteiro, todas as janelas, tudo que você modificou. Se você quis modificar a janela, claro que esse é um caso de uso que eu estou dando muito improvável, não é feito para isso, tá? Não tem nenhuma vantagem assim também de você sair modificando coisas, inclusive porque você vai quebrar alguma coisa, né? Mas se você está autorizado, é possível. Então, vai que você modifica algumas coisas de alguma biblioteca específica que você importou. Isso aí sim, mais provável, né? Você tem lá um modo de desenhar, você queria um modo melhor, você faz herança. Então, você altera a biblioteca, né? Enfim, então você salva isso tudo, tudo. Isso é conceito de imagem, eu vou mostrar, tá? Então, não falei nada, né? O que eu vou mostrar mais. O que eu vou dizer para vocês é que eu cheguei para o Smalltalk tardiamente. Eu lembro dos anos 90, conheci um pessoal da engenharia que era muito cabeça, assim. Eles tinham contato com essas coisas diferentes. Bom, enfim, era um outro tempo, não tinha internet como hoje. Então, esse pessoal trabalhava com AutoCAD, por exemplo, e o AutoCAD tinha um Lisp. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Lisp. Não imaginava eu que praticamente 25 anos depois, 25 anos, não, uns 15 anos depois, calma, 15 anos depois, eu ia realmente estudar Lisp e fazer de Lisp uma linguagem que eu ia me dedicar bastante, né? Mas nesse tempo também eu conheci alguns contatos que estavam lá recebendo da IBM incentivos para usar Smalltalk. O Smalltalk que tem vários Smalltalks pagos, com ambientes gráficos. Eu esqueci agora os termos. Bom, para resumir, modernamente houve novas encarnações do Smalltalk. Por exemplo, ali nos anos 2000, 2010, foi quando eu cheguei, né? Ali por 2010 eu tive essa curiosidade. Eu investi bastante tempo no Squeak, que é esse da Georgia Tech, que perdeu o momento, tá? O atual é o Faro, de farol, que é feito na França pelo INRIA, né? O Instituto Nacional de Pesquisa em Informática e Automação da França. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, tá?
Então eu vou chamar aqui esse... Bom, então é fácil de ir lá, faro.org. Eu vim aqui. Então, esse é o gerenciador de imagens. Você pode criar várias imagens. Você pode... É como se fossem ambientes... Tá? Então, ele está lento aqui. Deve ser por causa da gravação do vídeo. Capaz, hein? Tudo interpretado. Vamos esperar um pouco. Ah, porque eu pedi new, tá. Bom, então aqui eu podia pedir uma, inclusive versões que estão em desenvolvimento, o Faro 9, outras, Faro 7. Tem aqui, eu nem acompanho, tá? Conheço bem o Squeak, não acompanho, mas eu não vou criar uma nova, mas para quem está usando a primeira vez, tem que fazer isso. Escolhe aqui, faz um launch aqui, ó. Mas como eu já fiz uma vez, ficou aqui, ó. Já eu vou recuperar aqui, ó, meu default e vou dar um launch. Muito bem, vamos maximizar isso aqui. Estamos... Isso é um ambiente gráfico de janela. Esse é o precursor, hein? Quer dizer, claro, não do Faro, né? O Faro um pouco se inspira no que foi um dia o Smalltalk original, né? Puxa, tanto disso aqui é importante, por exemplo, ferramentas. O famoso System Browser. Puxa, isso aqui é uma escola, é uma geração de orientação a objetos, tá? Aqui eu posso pegar como se fosse uma biblioteca. Deixa eu ver se tem números aqui. Eu não... Vamos ver se tem aqui numbers. Muito extenso, né? Tem um number parser. Eu acho que eu tenho que... Deve ser basic. Enfim, é como se fosse o pacote aqui. É como se fosse o jar. Enfim, é um agrupamento de classes aqui. Não tem basic. Muito bem. Deixa eu pegar qualquer coisa aqui. Balloon, nem sei o que seria isso. Então temos aqui Canvas. Então aqui nós temos a classe Balloon Canvas. Aqui tem, vamos lá. Aí ó, já tem aqui um monte de coisa que pertence à classe, inclusive métodos e dados, e membros, né? Aqui parece que são coleções, né? É uma forma de agrupar aqui. Aqui está a implementação, bem pobre, né? Eu vou mostrar coisas mais interessantes aqui. PostCopy é um método. Self, quer dizer, no próprio objeto faz um flush. Na superclasse faz um postcopy lá. E aqui reset engine. Né? Bom, enfim. Este é uma coisa muito comum. Eu pego, digamos aqui, ó, engine. Aí temos aqui balloon state. Acessando. Aí eu tenho aqui transform. Color transform. Enfim, esses são bem simples, né? Esses são bem simples. Balloon engine. Aí temos aqui primitivas para adicionar. Aqui já tem código, né? Muito bem. Essa é uma visão bem clássica aqui, mas eu não vou por esse caminho não. Eu vou chamar aqui o playground. Muito bem, no playground o que é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, 3 é um objeto. Nesse objeto 3 eu posso mandar uma mensagem para ele, soma. E soma o parâmetro 4. E aí eu acho que eu posso botar um ponto final.
Vamos executar isso aqui. Deu o resultado aqui, ó, deu 7. Tá? Deu 7. Eu peguei o objeto, 3 é um objeto. Eu mandei a mensagem, que é o método mais, que tem um parâmetro 4. Como é que eu volto aqui desse playground? Como é que eu fecho? Já fiz várias coisas aqui. Vamos lá. 1000, 10.000, factorial. Vamos mandar executar. Deu aqui, ó, um número gigantesco. Veja que ele conseguiu fazer, né? Deu o número... isso aqui deve estar estourando o HIP, né? Milhares e milhares, né? Muito bem, eu tenho aqui um material, porque se nós formos, né? Vamos voltar aqui para um browser. Vamos maximizar aqui e digitar faro.org. Então aqui tem um download, né? E aqui tem esse learn, onde você vai encontrar um curso online completo, né? Então tem aqui as semanas, ó. Tudo muito didático, tem o que é palestra, o que é live, o que é revisão, exercícios e tal. E tudo tem os arquivos lá, tem os vídeos no YouTube, né? Então, eu baixei aqui esse material. Vamos lá. A sintaxe do Faro, que é do Smalltalk praticamente, num guardanapo. O pessoal traduz casca de nós, mas não funciona, né? Que nem o livro lá do Stephen King. Ele fala Stephen King, né? Stephen Hawking. Então, universo numa casca de nós. Não é, não é do nosso dia a dia, né? Num guardanapo, assim, numa coisa rápida, que cabe numa coisa rápida. Então aqui, ó, num cartão postal, num guardanapo, tá? Este exemplo aqui tem tudo, praticamente tudo que você precisa. Então aqui eu estou criando um método, 2 pontos faz parte, e aqui é um parâmetro. Aí tem uma documentação, comentário, né? Esse comentário aqui, entre aspas, duplas, é comentário. Aqui é uma anotação de método. Aqui eu criei uma variável local chamada y. Aí o que é que eu fiz? True, objeto true, eu mandei um e com parâmetro false, mas antes do false é false not, tá? O false eu mandei o not, que foi feito primeiro. O new eu mandei is new. Então tudo isso aqui deu true e true e true, deu true. Aí neste objeto true eu mandei se for falso, pega este objeto da vez aqui, que tá executando esse método todo, e para. E ponto. Como não deu false, ele vai continuar. Então aí ele vai atribuir a y. O que ele vai atribuir a y? Este objeto, o tamanho, mais o objeto pai, a classe pai, o tamanho. Somou 2 tamanhos. Muito bem. Não é para explicar assim. Aqui tem o return. Não é para explicar assim. Aqui é só a primeira apresentação. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Ó. Hello World é um objeto. Aí eu mando a mensagem. Vira um outro objeto. Aí nesse outro objeto eu mando a mensagem. Então, o Hello World eu transformo em smorph para ele virar um elemento gráfico. E aí nesse elemento gráfico que veio da string, eu open in window, tá? Então eu posso executar isso aqui. Aspas simples, né? Aspas simples para string. Hello. Hello friend. Para quem assistiu aí, Mr. Robot. Smorph, já autocompleta aqui. Smorph é open in window. Vamos executar, vamos mandar essa mensagem. Beleza, apareceu aqui, ó. Hello friend, como uma janelinha.
Aí vai mais, ó, ele usa parênteses para dar prioridade, né? Ele pega essa classe ZNeasy, que é de uma biblioteca, manda aqui get a imagem, né? Que dá uma string com a URL, agrupa tudo isso, isso vai voltar a imagem, então essa imagem ele asmorph transforma no elemento gráfico, é o que está explicado aqui. E aí abre na janela. Se eu copiar e colar aqui, será que vai? É complicado esse negócio de copiar e colar aqui. Vamos ver. Mandei executar, foi lá na internet, trouxe, ó, tá aí, ó, o logotipo. Bom, então aqui tem o resumo, né? Comentário aspas duplas, um caractere com cifrão, string aspas simples. Se você puser hash, você desliga o interpretador, como em Lisp era um apóstrofo, né? Aqui é um hash. Se você puser hash, abre parênteses, fecha, é uma literal de array. Tá? Aí tem os números, true e false, tem o new, você pode fazer criar pontos, a classe ponto gráfico, né? Então você declara variáveis temporárias entre essas barras verticais, a atribuição é 2 pontos igual que nem um Pascal. Se você usar um ponto, você termina ali e pode continuar outro. É que você está encadeando como se fossem os pontos e vírgulas de um C, né? Você está executando várias. Aqui é o return, né? Quando você coloca o circunflexo. Você tem fechos, ó, que bom, né? Você estudar uma coisa e não ter que aprender de novo. A gente já estudou fechos. São os lambdas. Então aqui, ó, neste lambda ele recebe um x e retorna x mais 2. Aí o que é que você fez com isso? Mandou uma mensagem para ele, valor. O valor valendo 5. Então ele é um objeto também, né? O bloco, esse closure léxico, esse fecho, ele é um objeto também, mas é um objeto que representa funções anônimas. Ele chama de métodos anônimos. Como objeto, eu posso ir lá, tudo é objeto, números, o true é um objeto, né? Então, qual que é a essência da computação no Faro? Você tem objetos, que você cria usando mensagens de criação, você tem mensagens, que são os métodos, e você tem esses blocos. Tá? As mensagens podem ser unárias, como 9 ao quadrado, ou data hoje. Então, na classe data pede hoje, no objeto 9 pede o quadrado. Tá? Eu já fiz o 10.000 fatorial, né? Você tem as binárias, que são tipo operadores. Então, você tem quem recebe, depois você tem o que ele chama de seletor e o argumento. Já executei também. E você tem esses que você quebra em vários parâmetros. Então, por exemplo, 2, between 10 and 20. Between and é um só, é um método só. Só que é como se você quebrasse o nome para botar os parâmetros no meio. Eu vou mostrar mais para frente. Bom, a precedência não vou discutir. Isso tudo aqui, ó. Em C eu faria, em C++, né, eu faria receiver.keyword 1, keyword 2, aí os dois argumentos. Eu vou, como se eu fosse quebrar o nome em pedaços do nome e vou inserir os argumentos no meio. Então vai ser receiver, keyword 1, argumento 1, keyword 2, argumento 2. Parece que são, não, é o mesmo, é um método só, é uma função só, mas com os nomes estão quebrados em keywords. Então aqui, por exemplo, ó, nessa classe ZNClient eu peço new, que é o construtor, então construir um objeto. Então aqui eu tenho um objeto, até aqui eu tenho um objeto, e para esse objeto eu passo a URL, isso aqui é uma coisa só, a URL é carry at, put, faz parte de uma coisa só, aqui de novo, carry at, put, né? Enfim.
Condicionais. Self igual a 0 retorna true ou false. Aí no true ou false eu testo o if true, eu mando a mensagem if true com um bloco para ser executado. No self maior que 0, pro if true eu mando. E eu posso pegar esse método if true e acessar ali no inspetor, tá? E modificar e ferrar tudo, tá? Laços são feitos com iteradores, então o que é que eu faço? 1 to 4 cria uma coleção, cria tipo um array com 4. E aí quando eu pego um cara que tem um array, eu posso chamar esse do. O que é que esse do faz? Pega cada um e executa o bloco. Então, muito bem, 1 to 4 criou um objeto coleção. Aí a gente manda o do. O que é que o do faz? Ele pega cada elemento da coleção e aplica o bloco. Tá? É assim que se faz laços. Tá? Na verdade, são iteradores. Né? Aqui, por exemplo, eu criei o array 1, 2, menos 4, menos 86. É a coleção. Mandei para ela o do. Então, o que é que o do faz? Esse objeto coleção, lá dentro dele, ele vai pegar para cada um e executar. Cada um ele vai chamar de it. E aí ele tira, para cada it, ele tira o módulo e imprime. E dá um enter, tá? Então, é isso aí. Tira o módulo e imprime. Muito bem, eu nessa... eu acho que está muito bem. Fica aí essa ideia de que você tem tudo como objetos. E aí que se eu sair, ó, faro, save, eu salvei tudo. Eu não modifiquei muita coisa, né? Mas, por exemplo, quando eu voltar, vai estar tudo nessa posição. Essas janelas vão estar abertas desse jeito, tá? Ele pede para salvar de novo. Muito bem, agora eu me perdi aqui. Então, qual que é o modelo profundo proposto pelo Smalltalk? Um sistema de software, um programa, enfim, um sistema que você está desenvolvendo, ele na verdade é um ecossistema de objetos que trocam mensagens entre si. Esse trocar mensagens, como você já viu lá, é invocar métodos. Essa é a imagem original da orientação a objetos. É um pouco a imagem do hippie, vamos dizer assim, né? Vários objetos ali presentes, um enxergando o outro, né? E você pode invocar no outro um método. Isso chama-se enviar uma mensagem. Tá? Essa é a visão original. Que no fundo não deixou de ser, mas não é tão falada com esses termos hoje. Tá? Para terminar em menos de 30 segundos, a menção rosa ao C++, que veio logo depois ali, ainda nos anos 70 também, desculpa, anos 70, o Strostrap, que está até hoje aí dando entrevistas, tá? Enfim, o C++ tem uma longa história, tem várias versões. Na época ele trabalhava lá nos laboratórios Bell, mesmo lugar que tinha o pessoal do Unix. Então, é uma categoria de linguagem feita para sistemas, para desenvolver sistemas operacionais, né, games, coisas de alto desempenho. Mas ao contrário do C, é um alto desempenho com poder de abstração. Tá? Então, o que diferencia C++ é ser uma linguagem de altíssimo desempenho ali no metal, ali na linguagem de montagem, só que junto ali você tem à sua disposição coisas que outras linguagens precisaram de cair o desempenho, digamos assim, para proporcionar, né? Como orientação a objetos em si, né? Programação genérica com templates, etc. Tá? Então, a orientação do objeto... Então, ele tem virtual, né? Tem esse virtual. A orientação a objetos do C++ é influente demais, muito influente. Inclusive, Java é feita como uma resposta a isso, né? E no último, CLOS. Antigamente se falava CLOS, Common Lisp Object System, ali no meado dos anos 80. Não é uma coisa, quem programa em Common Lisp ainda usa, não é uma coisa ultrapassada, digamos assim.
mas foi onde a orientação a objetos foi mais esticada, mais experimentada, mais ousada. Ali no meio dos anos 80, eles se permitiram viajar ao máximo. Então, tem coisas que você não encontra em nenhuma outra orientação a objetos, né? Não é o caso disso que eu escrevi aqui, mas fica uma menção honrosa também ao sistema orientado a objetos do Common Lisp. E demorei mais do que eu queria. Tira aí umas 2 horas das férias para explorar o Faro, seguir algum tutorial ou ver algum vídeo. Vale a pena ter uma experiênciazinha de Smalltalk como preparatório aí para uma linguagem, uma disciplina com uma linguagem orientada a objetos mais mainstream, que certamente virá para vocês. Então, volto para o último vídeo, que é paradigmas de linguagem de programação, e estaremos terminando nossa trajetória. Até lá!